Neste vídeo venho refletir sobre as várias formas de encarar Deus e dos vários grupos com que nós automaticamente catalogamos as outras pessoas com base na nossa própria perspectiva. Para os crentes a questão é bastante básica e divide-se basicamente em dois grandes grupos. O primeiro, no qual se enquadram, defende que Deus existe e que só é possível aceitar a existência de Deus através da crença que é dogmática, ou seja, não é questionável. A fé não é explicável, não é demonstrável, não é questionável. Para os crentes, quem não se integra neste grupo só se pode integrar num outro grupo, que é o grupo daqueles para quem Deus não existe. Porque alegadamente não acreditam através da fé, logo para esse grupo Deus não pode existir. Porque, para os crentes, a única forma de ter Deus nas nossas vidas é através da fé dogmática, não questionável, não explicável, não demonstrável. Mas eu temo que as coisas não sejam assim tão simples. Porque eu consigo visualizar aqui no mínimo 4 grandes grupos possíveis. De entre aqueles que defendem que Deus existe aqui o primeiro grupo, o grupo da religião, que acabamos de falar no slide anterior, mas existe também um segundo grupo composto ou no seio da ciência. Astrofísicos e astrónomos estão particularmente bem representados neste segundo grupo, porque no decurso das suas investigações científicas eles apercebem-se que o universo responde a leis e a equilíbrios tão bem feitos, equilíbrios tão delicados, que se torna praticamente inconcebível que não exista aqui uma ordem superior por trás da criação e manutenção do universo. E, portanto, é essa ordem superior que este grupo de almas considera Deus. Este grupo de cientistas não aceita que Deus exista nos termos em que a religião define e vice-versa. O grupo da religião não aceita que Deus exista nos termos em que a ciência o define, até porque, à data, a ciência ainda não conseguiu definir nada sobre Deus. Apenas existe este grupo, no seio da ciência, que tem a noção que faz todo o sentido que Deus exista, com base em todas as leis e delicados equilíbrios que eles observam no decurso dos seus estudos e investigações. Mas depois existe um outro grupo na sociedade, ou um outro setor na sociedade, que defende que Deus não existe. E curiosamente, ou talvez não, existe um grupo que defende que Deus não existe com base na religião. Porque isto é como diz o velho ditado: cada pau tem 2 bicos. E a religião podemos vê-la também como um pau de 2 bicos, em que terá 2 polos. Vamos chamar aos bicos polos. Um polo positivo, que defende que a religião existe, que defende que Deus existe, com base em fundamentos religiosos, e um outro grupo que defende um polo negativo, que defende que a religião não existe. Estas almas não acreditam, nem precisam de se justificar com nenhum argumento científico. Para eles não é uma questão de ciência. Não acreditam e ponto final. E agora vá lá, qualquer um de vós, tentar convencer estas almas com argumentos científicos e o mais provável é ouvirem alguma resposta torta. Porque para eles não é uma questão de ciência. É uma questão de crença no seu polo negativo. Deus não existe. Ponto final, não há mais conversa. Existe ainda um outro setor também, de entre aqueles que defendem que Deus não existe, com base na ciência. E o que é que acontece aqui?
estes cientistas utilizam argumentos e manipulam argumentos de forma que não lhes permite chegar à conclusão da existência de Deus. E existem basicamente duas causas para isto. Podem existir mais. Mas existe uma teoria que diz que os argumentos científicos destes cientistas poderão não estar corretos. Eu não apoio esta teoria. Eu apoio antes outra teoria, que diz que as leis, para serem válidas, têm que ser aplicadas no seu devido contexto. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem o melhor remédio do mundo para os ouvidos. Cientificamente comprovado, não há objeções. Agora experimentem aplicar esse remédio para os ouvidos diretamente sobre a vista e vão sentir o que vos acontece. Provavelmente não será nada de bom. Provavelmente não conseguirão os resultados que estavam à espera. E do meu ponto de vista é isto que se passa com este quarto grupo da ciência. Eles estarão a utilizar argumentos científicos que isoladamente fazem sentido e estão devidamente comprovados e são válidos. Mas poderão estar a unir vários argumentos e de uma forma que não será a melhor para chegar a uma conclusão se Deus existe ou não. Utilizando aqui a metáfora, poderão estar a utilizar o melhor remédio para os ouvidos diretamente sobre a vista e com isso não conseguem chegar aos resultados pretendidos. É evidente que podemos sempre dividir isto em mais subgrupos, em 8, 16, etc. Mas o meu objetivo principal aqui foi demonstrar que as coisas não são assim tão simples como os crentes dizem. Ou acreditam ou Deus não está nas nossas vidas. Não. O que eu vos venho aqui demonstrar é a existência no mínimo de 4 grupos em que nós podemos ter Deus nas nossas vidas através da ciência e em que nós podemos não ter Deus nas nossas vidas com base em crenças. E isto é muito importante para mim explicar à sociedade e partilhar o meu ponto de vista com todos vós. Muito obrigado.